Oi, amigos! Hoje a gente vai fazer o react do canal Sobreviva ao Brasil. Bom, é um vídeo muito interessante. O tema do vídeo, a legenda do vídeo é Aprenda inglês com esse método e se livre do bullshit. Esse é um canal, assim, muito interessante mesmo. Indico pra vocês e vamos reagir aí a esse vídeo que ele fez. Outra coisa, o símbolo da nossa comunidade aqui é a bandeira do Brasil e um coração. Então, já coloca aí nos comentários o símbolozinho da nossa comunidade, do nosso grupo, tá bom? Vamos lá. Taca-lhe play. Você visse isso aqui antes. A British Council, não importa o que é isso aqui, identifica que 5% dos brasileiros falam inglês e apenas 1% dos brasileiros possui fluência. Você pode ver isso aqui só como dados simples. Ah, tá, é uma pesquisa. Mas você consegue entender que se você falar inglês, você se torna melhor do que... Pessoal, 1% da população brasileira fala inglês com fluência, isso significa mais ou menos 5 milhões, 5, 2, mais ou menos, por aí, nessa faixa etária de brasileiros que falam inglês. Então, assim, é muito pouco. É pouco do pouco do pouco do pouco. Só pra vocês entenderem. 95% dos brasileiros, ou 94% aqui no caso, porque esse aqui gera 6%, você consegue entender isso aqui, que se você souber falar inglês, se você conhecer inglês, se você conseguir ler em inglês, que é a língua mais falada do mundo, pelo menos comercialmente, você percebe que você está na frente de 94% dos brasileiros. Se você aprender a ser fluente, se você conseguir ser fluente, você está acima de 99% dos brasileiros. É claro que não dá pra gente utilizar o inglês como se fosse a única métrica para definir se você é melhor ou pior do que ninguém. Não é isso que eu tô falando. Mas comercialmente, pensando em emprego, pensando em oportunidades, você saber inglês te deixa acima de 94% dos brasileiros. Sem contar que eu sei que ele vai falar ao longo do vídeo a questão do mercado de trabalho, mas assim, é no quesito de você buscar informações também. Num português vai estar uma coisa, no inglês já vai. Aquele assunto que você gosta de pesquisar, no inglês já vai estar com uma expansão de conhecimento gigantesca. Ao contrário, se você pesquisar aquilo só em português, vai estar uma restrição de conhecimento imensa. Então eu sei que ele vai falar isso ao longo do vídeo, provavelmente. Isso aqui deveria ser o suficiente para te incentivar a ver esse vídeo até o final. Eu não vou ler isso aqui para você, isso aqui é muita coisa, e o que é importante é justamente isso aqui, tá? Apenas 5% dos brasileiros têm conhecimento do idioma inglês, e desses, apenas 1% possui fluência no idioma. É desses aqui no caso, então. No caso, são 95% mesmo dos brasileiros que não sabem nada de inglês. Então, eu quero que você preste atenção nisso, porque esse vídeo vai mudar a sua vida. Esse vídeo, escuta o que eu tô te falando e não é exagero, esse vídeo vai mudar a sua vida. Vai te colocar na frente de 95, 94% dos brasileiros. Vamos lá. Por que que você tem que aprender a falar inglês? Você tem que aprender a falar inglês para você não ter uma vida de merda. É simples. Eu queria não... Ele sendo bem sincero aqui, né? Apesar que tem pessoas que fazem faculdade de inglês, porém não conquista a tão sonhada conversação, a tão sonhada desenvoltura em conversar em inglês. A pessoa, pô, estuda gramática, sabe tudo sobre a gramática do idioma inglês, porém na hora de se comunicar é shit, é uma merda. Ser tão claro assim, mas é simples. Para você não ter uma vida de merda. Porque se você souber inglês, você tem mais oportunidade de crescer na vida. Seja no seu emprego, seja com novas oportunidades de emprego. Se você souber inglês, você tem possibilidade de morar fora. Sobrevivente, mas aí é morar só nos Estados Unidos e no Canadá, né? Não. Você sabendo inglês, você mora em qualquer lugar do mundo. Talvez com exceção de países muito afastados, mas boa parte dos países utilizam o inglês como língua a qual você consegue se comunicar em hotéis, com taxistas, em locais públicos. Então, assim, entenda que você pode morar fora em qualquer país
E isso aqui é a saída pro Bostil. Isso aqui é a saída. Se você tá super incomodado com o país que a gente vive, saber inglês te dá a possibilidade de você morar fora, te dá a possibilidade de ter uma vida digna. Saber falar inglês também te traz mais valorização profissional. Vamos dizer que você não quer morar fora, você quer morar aqui no Brasil. Você, apesar de todos os problemas. Pessoal, vou frisar essa parte de possibilidade de morar fora. Tem tantas pessoas que, poxa, meu sonho é morar fora, poxa, eu quero tanto morar fora. Mas como é que você vai se mudar para outro país se você não sabe o mínimo, que é a língua que eles se comunicam? Assim, eu acho, na minha opinião, eu acho uma falta de respeito imensa. Entendeu? Você chegar lá e querer que a pessoa, além de você estar num país estrangeiro, você ainda quer que a pessoa te entenda, entenda o seu idioma, você está pisando num solo estrangeiro. O mínimo que você tem que saber é a língua, o mínimo, o mínimo. Você quer morar aqui no país, você quer ficar perto da sua família, você consegue ganhar mais dinheiro. Por exemplo, em hotéis eles pagam muito mais para quem fala mais de um idioma. Em empresas de tecnologia, saber inglês é fundamental. E outra coisa, você não quer morar fora, você quer morar aqui. Sabendo inglês, você pode trabalhar para empresas de fora através do home office. Vários programadores, vários atendentes, vários assistentes fazem isso aqui do Brasil, sabendo inglês. E principalmente, isso aqui é o que mais vale para mim. Saber inglês te dá mais acesso a conhecimento. O YouTube americano é outro nível. O conteúdo, se você acha, vamos dizer que você gosta de jogos aqui, e você acompanha os YouTubers brasileiros. Cara, se você acompanhar os YouTubers americanos do mesmo jogo que você joga, você vai ver a diferença surreal de conteúdo. Você tem que ver que boa parte dos canais de sucesso aqui do Brasil são cópias. Eu ia falar isso, pessoal. Eu ia falar isso, só que eu falei assim, poxa, eu não vou interromper ele muito. Boa parte dos canais de sucesso aqui são cópias dos canais dos gringos. Eu ia falar isso. Todas as ideias que, poxa, o brasileiro assiste e fala, caraca, que demais, que top. Cara, olha essa iluminação que ele colocou. Foi pegado como referência na gringa. Então, assim, você quer tá à frente de todo mundo? Cara, se atualize em conteúdo que tá lá na gringa, entendeu? Daí você vai ser o primeiro a implementar, seja no seu canal do YouTube, seja, enfim, no seu trabalho da faculdade, uma pesquisa que você vai fazer, enfim. Então, assim, são cópias. Dos canais gringos. E eu não falo isso aqui para diminuir os canais brasileiros, certo? Eles têm o valor deles, e por mais que sejam cópias, são cópias do formato, e não necessariamente cópias explícitas desses outros canais, tá? Essa galera aqui merece valor também. Certo, e o que acontece? A cultura americana é outro nível também. E é claro que quando eu falo isso aqui, eu não tô glorificando os Estados Unidos. Eu não tô falando que os Estados Unidos é perfeito. Eu não tô falando que os Estados Unidos é o ideal que o Brasil tem que chegar. Eu não tenho essa síndrome de vira-lata. A gente tá falando aqui de conhecimento, certo? A cultura americana, em relação a conhecimento, tá em outro nível. Tanto YouTube, quanto livros, quanto séries, quanto filmes, a cultura americana tá em outro nível de desenvolvimento. Enquanto a gente engatinha aqui, os caras estão voando. E é isso que eu quero que você entenda. Você tem maior acesso a esse conhecimento. É surreal. O simples fato de você falar inglês te priva de ter uma vida de merda. Você consegue ter uma vida melhor pelo simples fato de você saber falar inglês. E isso aqui precisa ficar muito claro pra você não ter essa vida de merda. Então, em resumo tudo isso, você não quer ser um ferrado na vida? Você não quer ter um subemprego? Você não quer morar nos piores cantos do Bostil? Você não quer nem morar no Bostil? Aprenda inglês. Mas aí você pode virar pra mim e falar, sobrevivente, mas é muito difícil aprender inglês. Eu já tentei várias vezes e não consegui. Já vi vídeos no YouTube e não consegui. Como é que você fez pra aprender inglês? Pessoal, antes dele entrar nesse ponto, ele vai falar sobre a experiência dele. Poxa, o método dele de aprender inglês. Mas assim, todas as pessoas que conseguiram atingir a fluência no inglês, e às vezes nem a fluência, mas consegue se comunicar ali, enfim, que o gringo consegue entender, o caminho das pedras é o mesmo. É ter mais conversação e pouco livro didático, poucas horas assim de estudo, poucas horas de ficar sentado pesquisando sobre gramática, pesquisando sobre isso e aquilo.
Poxa, aprendeu uma frase em inglês, tenta se comunicar. Poxa, Clay, mas eu não tenho nenhum gringo. Quantas vezes, quando eu tava aprendendo inglês, eu tava me comunicando sozinha, parecendo uma louca. Então, assim, para de desculpa. Não tem desculpa pra você não se desenvolver no inglês. Não tem desculpa. Aqui eu vou te mostrar como é que eu aprendi e eu vou te mostrar qual foi o problema de ter aprendido inglês dessa forma, tá? E aqui, nessa próxima sessão, eu te mostro como você pode aprender inglês de graça da maneira certa. Vamos lá. O que eu fazia? Primeiro de tudo, eu aprendi o verbo to be na escola. Ensino fundamental médio mesmo. E eu sei que se a escola não mudou muita coisa desde que eu saí, é verbo to be o tempo inteiro. Parece que toda aula de inglês nos 3 anos do ensino médio é verbo to be. Depois... Não que isso seja desnecessário, mas é porque é algo que vem ali do governo pra ficar maçando até você sair do ensino médio e ir pra faculdade. Entendeu? Se brincar na faculdade, vai ter verbo to be também. Depois que eu entendi o verbo to be, que é o básico do básico, isso aqui você aprende em qualquer vídeo do YouTube, eu comecei a jogar Pokémon no Game Boy Advance. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, não sei se você conhece, não sei se é da sua época, não sei se eu tô velho demais, mas o Game Boy Advance aqui é essa peça maravilhosa de hardware. Esse aqui é o Game Boy Advance. Enfim, tirando a nostalgia de lado, eu jogava Pokémon Red, que é essa versão aqui de Pokémon nesses gráficos impressionantes aqui. E você vê que os termos são em inglês. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Abrir imagem, nova aba. Pronto. Tá vendo aqui? Brock wants to fight. Justamente isso aqui. Eu jogava esse jogo e não sabia nada do idioma. Eu jogava em inglês quando era criança. Então, eu vi isso aqui, Brock wants to fight. Na época, não tinha internet tão acessível, então eu tinha que pesquisar ponto por ponto. O que é want, o que é fight, e aí eu juntava tudo. Ah, tá, o Brock quer lutar. Entende? Foi assim que eu comecei a aprender inglês. Eu jogava Pokémon no Game Boy Advance e eu tinha que traduzir cada frase dos diálogos, porque eram muitos diálogos, é um RPG. E por ser um RPG, cara, é só textos. Você não sabe o que fazer se você não entender o que os NPCs estão te pedindo. E aí, pra saber o que eu deveria fazer, só traduzindo os balões das falas. Só pegando um dicionário. Olha a dificuldade disso aqui, mas quando você é criança, você se diverte com essas coisas, né? Mas só com um dicionário, eu ia traduzindo diálogo por diálogo até eu entender a maioria das palavras e conseguir seguir no jogo. Só que o problema desse método é que eu não sabia os fonemas. E é esse o problema, por isso que eu não recomendo que você faça isso. Porque eu sabia as palavras em inglês, mas eu não sabia a pronúncia delas. Voltando aqui, por exemplo, Brock wants to fight. Aí é que vai a conversação. Claro, eu tenho uma gama aqui de 10 palavras em inglês. Você vai pegar essas 10 palavras e vai praticar ela em uma conversação, até elas ficar automatizadas na sua cabeça. Por exemplo, quando eu falo my name is, você não pensa muito, nossa, ela tá falando, tá perguntando meu nome, ela tá falando o nome dela. Você não pensa, já é automático no seu cérebro. Então, assim, pega essas 10 palavras e repita elas ao ponto de ficar chato, de ficar, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Então, assim, ao ponto de ficar automático, entendeu? De você não sentir frio na barriga quando for utilizar essas palavras em uma conversação, justamente por conta da falta de prática. Eu ia falar isso aqui, esse fight, como se fosse figit, porque eu não sabia o fonema. E isso acaba te dando uma visão errada do idioma. Depois, claro, depois que você vai assistir filmes, séries, você entende o que é fight. Até mesmo se você não for fluente, você sabe. Mas Red Version aqui, eu ia pesquisar, né? Tipo, versão vermelha, que era a versão vermelha do jogo, que tinham outras cores também. Entende aonde eu quero chegar? Esse método foi interessante pra mim na adolescência, mas eu falava um inglês horrível, né? Porque eu não sabia o fonema correto das palavras, eu não sabia a pronúncia correta. Mas beleza, é o que eu comecei a fazer pra saber a pronúncia? Eu comecei a assistir séries em inglês. A série que eu assisti foi How I Met Your Mother. Essa série aqui, How I Met Your Mother. É Como Eu Conheci Sua Mãe, em português. A série dessa galera aqui. Então eu primeiro assisti a série na versão dublada. Depois eu assisti a série, o mesmo episódio, a série legendada. Depois eu assisti a série com a... Essa série aí, eu comecei a assistir, mas eu não assisti tudo. Utiliza vocabulários do dia a dia. Então é excelente. Você pega uma gama de 10 palavras em inglês ali. Lógico que hoje todo mundo joga no Google e a mulher já fala como é que se pronuncia a palavra.
Mas assim, pegue séries que são séries voltadas ali para uma família americana, algo mais concentrado em conversar sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, entendeu? Como um pai fala com o filho em inglês, como a mãe, coisas do dia a dia, isso é bem interessante. Uma legenda em inglês. Depois eu assisti a série sem legenda. Todo episódio eu fazia isso. Foi assim que eu forcei a entender como é que era a pronúncia de cada palavra. Porque, por exemplo, eu assisti a série dublado para entender o contexto do episódio, para entender as principais conversas, para entender o que estava acontecendo, para entender qual era o plot principal do episódio. Depois eu assisti a série legendado, porque a legenda muda da versão dublada. A versão dublada tem adaptações, a legenda é quase que sempre a tradução meio que literal. Então eu assistia a série legendado, eu via a diferença da versão dublada, depois eu assistia a série com a legenda em inglês, e como eu já estava assistindo pela terceira vez, eu já entendia do que se tratava os diálogos, eu já entendia as piadas, eu já entendia qual era o contexto daquela situação. Depois eu assisti a série sem legenda, identificando as palavras e os contextos que eu não tinha entendido. Eu fazia isso aqui todo episódio, e sim, é um método que envolve paciência, mas, cara, eu te falei que você ia aprender a falar inglês de graça. Tu acha mesmo que tem uma pílula mágica que eu vou te entregar aqui? É isso que eu tô falando, pessoal, que ele acabou de falar. Envolve paciência, envolve você praticar até você se esgotar daquela palavra. Por exemplo, quando você fala my name is, a pessoa já. Tá. Meu nome é. Ou quando a pessoa fala assim, what's your name? Faz essa pergunta, a pessoa já sabe que ah, qual é o seu nome. Então, se a pessoa já. Não, vai outra pergunta aí que eu não sei, porque isso já tá tão automático, já tá tão batido. Então, assim, pegue essas 10 palavras em inglês e transforme ela em palavras batidas, que você não suporta mais ouvir, que você já sabe de qual é Santiago, como diz o ditado. E isso envolve o quê? Paciência. Uma dica que vai te tornar fluente em um dia? Claro que não. Isso aqui envolve trabalho. Você, na verdade, quando fala outro idioma, você tá forçando o seu cérebro a operar num padrão que ele não tá acostumado a operar. É bizarro, mas é o que funciona. Beleza, isso aqui foi como eu aprendi, certo? Eu não tô num nível de mega fluência. Provavelmente, se eu for conversar com um gringo, vão ter coisas que eu não vou entender. Outra coisa, eu acho muito essa ilusão de fluência. Por quê? No português, a gente tem diversas palavras que, se a gente pegar um livro um livro culto mesmo, a gente vai tá sublinhando aquele livro praticamente ele todo. E não tá no idioma alemão, não tá no idioma inglês, tá no português. Porque existem diversas palavras ali que a gente não sabe, a gente nem imagina o que significa. E tá na nossa língua. Então, assim, é a minha opinião, meu ponto de vista. Eu acho uma ilusão esse negócio de fluência no inglês, porque sempre haverá palavras que a gente não faz a mínima ideia do que significa, entendeu? Coisas mais contextuais, coisas mais relacionadas à cultura dele. Mas, por exemplo, eu consigo conversar, eu consigo ler, consigo escrever em inglês. E é esse nível que se alcança assim. E aqui eu vou te mostrar como você pode aprender o inglês de graça. Como você pode utilizar um método parecido com o que eu utilizei para você aprender inglês e fugir do Bostil ou ter uma vida melhor no Bostil. Primeiro de tudo, você precisa tornar o seu mundo em inglês. Tudo que você utiliza, o seu Windows no computador, o seu aparelho celular tem que estar em inglês. Você tem que ler livros em inglês, tem que assistir canais em inglês no YouTube. Mas sobrevivente, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada do inglês se eu assistir. Você vai entender. Por incrível que pareça, você vai entender. Se você entender 5% de um vídeo, é melhor do que você não ter entendido nada. Entende? É melhor você ter entendido 5% do que não ter entendido nada. E você vai ver pelos contextos, pela imagem, pelas ilustrações. Pega um canal mais fácil, pega um canal infantil no YouTube e deixa isso tocando enquanto você... Boa, eu vejo que tem muita resistência por parte de adolescentes, por partes de adultos em relação a ver vídeos em inglês, mas no nicho infantil. Eu não sei qual é o problema nisso. Porque, assim, se você tá aprendendo um novo idioma, você tá começando do zero. Você tá começando engateando. Então, qual é o problema de assistir vídeos infantis em inglês? A não ser que você já saiba o idioma. Aí, tudo bem. Mas se você não sabe, cara, você tá engateando. Você é bebezinho, você é criança desse idioma.
Então, assim, pega os vídeos infantis, porque essa é a forma certa de começar a aprender inglês, e vai ouvindo, vai praticando. A forma certa é essa, não pegar diálogos assim de nível advanced, de nível avançado, e depois se frustrar porque não entendeu. Cara, respeita as etapas. Você tá no nível básico, para de querer pular a etapa pro nível intermediário. Você lava a louça enquanto você faz outras coisas, para você se acostumar com os fonemas. Então você faz isso com o seu celular, você faz isso com o seu computador, você faz isso com o seu YouTube, e a gente já falou sobre isso, você não vai entender nada, você vai entender sim, contexto é tudo. Esse é só o primeiro passo. Depois que você fizer isso, você vai se familiarizar com as palavras, vai se familiarizar com os sons, vai se familiarizar com a velocidade com que as pessoas que falam em inglês, elas interagem. O segundo passo é você instalar o Duolingo e fazer todas as tarefas dele. Eu vou ser bem sincero com você aqui, o Duolingo não é uma ferramenta tão boa assim. Para quem não sabe nada de um idioma, o Duolingo cumpre muito bem o seu papel. O Duolingo funciona muito bem. Se você já tem um certo nível de conhecimento, o Duolingo vai ser uma tarefa meio chatinha. Mas se você não sabe nada, instala o Duolingo e faz tudo o que precisa ser feito, todas as tarefas. Você vai se apaixonar por essa coruja verde desgraçada. Eu acho o seguinte em relação ao Duolingo. É uma ferramenta muito boa, muito válida, assim como ele falou. E é uma ferramenta que você pode utilizar da seguinte forma. Poxa, Claiane, eu já estou me desenvolvendo bem no inglês. As 10 palavras elas em inglês já estão assim maçantes na minha cabeça. Eu utilizo o Duolingo para lapidar a minha conversação em inglês, ou seja, para mim falar o inglês mais correto, né? Respeitando, enfim, respeitando todas as normas gramaticais do inglês. Então, poxa, eu já estou me comunicando bem no inglês, só que eu quero lapidar esse meu inglês, eu quero deixar ele mais formal, a não ser que você não queira deixar ele mais formal. Mas assim, eu acho bacana para fazer essa lapidação no inglês, entendeu? Assada aqui. E claro que esse vídeo não é patrocinado, eu tô no submundo aqui do YouTube, né? Tô no underground aqui e claro que ninguém vai me patrocinar, mas enfim, pelo menos não agora. Eu tô te recomendando isso aqui porque é útil. Minha mãe, por exemplo, minha mãe tem mais de 50 anos e ela fala muito bem algumas frases em inglês, ela entende muito bem os contextos, ela já me vê assistindo alguma série, ela comenta que entendeu o que foi dito só utilizando o Duolingo. O Duolingo é meio que um jogo infinito, porque uma vez que você termina, você vai querer voltar pra pegar de novo os níveis de inglês corretamente. Mas tá, depois que você fez isso aqui, você não tem como ser fluente com o Duolingo. Eu quero deixar isso muito claro. Não mesmo, não mesmo, gente. Como eu falei, ele é uma ponte de lapidação. Lapidação. Você não tem como ser fluente com o Duolingo, só que ele é ótimo pra quem não sabe nada. Ele é ótimo se você não sabe o verbo to be, instala o Duolingo e faz todos os dias as tarefas dele. Como é uma plataforma gamificada, você vai até ficar meio empolgado para fazer as tarefas. Depois, o terceiro passo é você assistir a sua série ou programa de TV favorito seguindo o ciclo. O ciclo que eu te falei. Você primeiro assiste o dublado, que pode ser ignorado se for uma série que você já conhece. Depois você assiste legendado em português, depois legendado em inglês, depois sem legenda. Segue essa regra aqui para cada episódio, mas atenção, se surgir uma palavra que você não conhece mais de 3 vezes, vá ver o que ela significa. Se você tá numa série e um personagem diz uma palavra que você não entendeu, ignora, você vai tentar entender pelo contexto. Essa palavra foi dita uma segunda vez, ignora, foi dita a terceira. Pessoal, assim, quando eu vou assistir uma série em inglês, tem diversas palavras ali que eu vou ter que procurar, que eu vou ter que pesquisar. Assim, não é qualquer série que vai prender a minha atenção. Então, assim, tem que ser uma série extremamente interessante. Porque eu vou estar ali com. É porque assim, eu não assisto uma série num nível de conforto, assim, no relax. Principalmente se for em inglês. Eu vou ter que assistir com um caderno, com uma folha na mão, pra estar anotando diversas palavras. Então, assim, assistir série pra mim em inglês nunca é algo como que eu posso dizer que eu tô na minha comfort zone, que eu tô na minha zona de conforto, não. Porque sempre vai ter uma palavrinha ou outra ali que eu vou ter que pesquisar, porque eu não vou saber o que aquela palavra significa.
Então, assim, se você for assistir uma série, querendo ou não, para assistir aquela série, coloca aquilo ali como um estudo, um momento de estudar, entendeu? Terceira vez, aí sim você vai correr atrás de ver o que ela significa e aprender como é que se fala. Quando eu digo isso, de assistir séries em português, séries sem legenda, com legendado em inglês, as pessoas falam assim: ah, mas eu posso ler livros então? Sobrevivente, eu posso ler livros ou revistas em quadrinho? Porque eu adoro Deadpool, cara. Eu adoro Deadpool e eu queria ler as HQs dele. Dá certo pra fazer isso? Não. Assim, eu não recomendo. Porque você precisa ouvir o som das palavras. Senão você vai falar o inglês errado e que nem. Sim, é que nem nas escolas. Por exemplo, eles te passam diversos materiais didáticos e, enfim, você passa a maior parte do tempo. Muitas das vezes, eu já trabalhei em escola de inglês e, assim, diversas pessoas falam, olha, eu sei escrever, e eu ouço e entendo, mas a parte da minha comunicação é 0,00000. Eu falo assim, como que você sabe escrever? Você escuta e entende, e como que você não sabe se comunicar? Como é que funciona essa coisa? Quando você aprendeu o português, você sabia escrever, escutava, entendia, mas não sabia falar, sabe? Tipo, não faz sentido essa metodologia que é ensinada. Nem eu falava quando eu era adolescente. Porque eu só via o jogo lá do Pokémon, só traduzia as falas, e aí eu não ouvia o som das palavras corretamente. Depois de tudo isso aqui, a gente parte pro quarto passo. E o quarto passo é arrumar alguém fluente para conversar com você ou E isso vocês têm a Teacher Clay aqui, entendeu? Vocês têm o meu canal no YouTube onde eu converso com diversos gringos. A plataforma Homem TV não é uma plataforma voltada para isso, então assim, você tem que a plataforma que eu utilizo, você tem que ter paciência o máximo para lapidar as pessoas que estão lá, porque assim, é um ou outro que é são da cabeça, então aí que você usufrui de ter uma conversa em inglês. Não indico essa plataforma para quem está aprendendo inglês, não indico mesmo. Eu indico para quem já tá ali com a desenvoltura no inglês, enfim, já consegue conversar o básico em inglês, daí quer lapidar nessa plataforma. Mas assim, para quem está começando 0 a 0, só sabe falar how are you, não indico. alguém que tenha um pouco mais de conhecimento em inglês. Só que aí eu quero que você pare a sua mente. Eu já entendi o que você falou, tá? Eu já entendi o que você pensou aí. Você pensou assim: poxa, sobrevivente, mas eu não tenho ninguém, esse método não serve pra mim. Para de desculpa, tá? Para de arrumar desculpa. Usa o chat GPT pra isso aqui. O chat GPT faz isso. O chat GPT conversa com você. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a versão mobile do chat GPT, a versão do celular, e você consegue conversar com ela. Você vai pedir, chat GPT, eu quero conversar em inglês com você, mas eu sou iniciante em inglês, então tudo que eu falar de errado eu gostaria que você me corrigisse. Mas claro, me corrija em português, porque eu não entendo inglês. Tudo isso que eu falei aqui é um prompt, tá? Você não quer que eu digite pra você, né? Por favor, você consegue ver o vídeo e digitar aí. E aí, quando você estiver falando com o chat GPT ou estiver falando com outra pessoa que já é fluente, não tenha medo de falar como uma pessoa estúpida, porque você vai falar como uma pessoa estúpida, você não vai saber palavras. E outra coisa, tem gente que fala assim, poxa, Clay, eu vou me comunicar em inglês, mas aí falta a palavra, eu me sinto nervoso. Qual é o problema de errar? Você aprende o quê? Cometendo erros e não voltando a repeti-los, certo? Qual é o problema de errar? Não tem problema nenhum. Você não é fluente em inglês, então você vai estar conversando, vai ter um erro ou outro ali, entendeu? Ou vai ter. Toda a conversação vai ser cheia de erros. E qual é o problema nisso? Vai corrigindo, entendeu? Depois de você ter a primeira conversação, poxa, o que eu preciso melhorar nessa primeira conversação que eu tive? Quais foram as palavras que eu não pronunciei de forma correta? Quais foram os erros gramaticais que eu cometi? Qual é o problema de errar, pessoal? Não tem problema nenhum. Você não vai saber construir uma frase e tudo bem, pelo menos você tá se esforçando. Estúpido é quem não tenta aprender um novo idioma. É melhor que você fale que nem o estereótipo de índio, né? Do que você não tentar falar inglês. Porque é você falando estúpido agora que futuramente isso vai mudar a sua vida. Você vai deixar de falar como uma pessoa estúpida no futuro. É simplesmente questão de tempo. E o último passo é você conversar consigo mesmo em inglês. E aqui entra a esquizofrenia. Por quê? Pessoal, eu falei, só é inteligente quem é esquizofrênico.
Tô brincando. O pessoal vai fazer o recorte aí, meu Deus. Não, brincadeira. Mas assim, é importante você conversar consigo mesmo em inglês. Eu falo para os meus alunos, olha, não tenha medo. Tá vendo o espelho na sua casa? Olhe para aquele espelho e comece a praticar inglês. Ai, Claiane, mas eu tenho vergonha. Você tem vergonha de entrar na sua casa, fechar a porta do banheiro e conversar em inglês? Você tem vergonha disso? Você está na sua casa. E outra coisa, enfim, o que, que os outros têm a ver com a sua vida? Poxa, demonstre os resultados. Através dos resultados, você cala a boca de qualquer um. Então, assim, poxa, treine para você mostrar resultados. Ninguém tá nem aí pra você, não, falar a verdade. Faça por você mesmo. Ninguém tá aí pra você. Todo mundo só vai tacar pedra, mas essas pessoas que tacam pedras são fluentes em inglês? Que tacam pedras em você são fluentes em inglês? Não, então segue o baile. Porque eu faço isso. Eu acho muito idiota, muito idiota, muito idiota. Mas eu faço isso. Eu falo em português, eu tô falando em português com você agora, mas eu normalmente penso em inglês. Quando eu tô pensando sozinho, quando eu tô refletindo sobre os meus problemas, quando eu tô, sei lá, correndo, uma pessoa passa por mim e me vê falando em inglês comigo mesmo. É uma loucura, mas isso força você a criar sentenças mais simples. Você vai aprendendo a criar frases mais simples ao ponto de você conseguir utilizar essa frase com outras pessoas. Mas beleza. Depois que você vai seguir todo esse método aqui e Bom, pessoal, o vídeo é longo. Eu já cheguei aqui quase no final do vídeo, praticamente. O vídeo tem 20 minutos, mas assim, as partes mais importantes que eu achei do vídeo foram essas. Eu indico esse canal do Sobreviva ao Brasil, ele é excelente, excelente. Além do rapaz, enfim, que faz essa produção desse vídeo ser extremamente simpático nos vídeos, porque eu não conheço ele pessoalmente, mas ele é muito simpático nos vídeos, dou alta risada com ele. Então é isso, pessoal. Se você gostou, se foi útil para sua vida, deixa um like aí, deixa nos comentários o que você achou do vídeo, se você vai praticar isso, se não, se você tem um método mais avançado para aprender inglês. Enfim, deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijão.